Então, só me apresentando, meu nome, como o Rodney já falou, é Alessandra Maria Balbo de Sico. Sou de uma família de usineiros de cana-de-açúcar, né? O nosso grupo é o Grupo Balbo. Nós temos a usina Uberaba, a usina São Francisco, em Guaíra, e nós temos a usina Santo Antônio, em Sertãozinho. E somos também proprietários do açúcar Native e dos produtos Native. Não sei se todos vocês já ouviram falar, se já comeram, né? Se já experimentaram. Eu já. Os nossos produtos. Além disso, aí você vai falar assim, Alessandra, o que você está fazendo então na Sênior, né? Por que você está trabalhando na Sênior? Por que você não vai trabalhar na usina? Hoje eu faço parte do conselho de família da usina, mas eu também hoje eu sou a gerente nacional de vendas de agronegócio dentro da Sênior Sistemas, e hoje quem toca lá a nossa usina são os meus primos, meus pais estão vivos, graças a Deus, e eu espero que eles continuem assim. Então, hoje a gente acaba trabalhando um pouquinho nas duas coisas. Mas o meu carro-chefe hoje é dentro da Sênior e dentro do agronegócio, tá? Da vertical de agro. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, e aí eu vou só pedir para ver se todo mundo está enxergando a tela. Vou fazer um teste aqui do áudio. Ok. Muito bem. Está entrando, ok, deu certo, viu, Alessandra? Deu. Estamos visualizando aqui a tela. Tá, perfeito. Bom, então, nós vamos começar aqui com o workshop, está todo mundo vendo, né? Gente, eu tenho duas telas aqui na minha frente. Eu tenho a tela que eu vejo o que eu estou apresentando, aqui nessa direção, e aqui eu vejo vocês. Então, eu estou vendo cada um. Então, quem quiser interromper e fazer uma pergunta, participar, fiquem à vontade, tá? Não se preocupem com absolutamente nada, fiquem à vontade, tá bom? Bom, começando aqui o nosso workshop, na realidade é um bate-papo, né? É mais bonito colocar o workshop, mas é um bate-papo aqui, troca de informações, de experiências, e a Sênior, ela tem um mote que é potencializar pessoas. Por quê? Porque essas pessoas é que impulsionam os negócios. Então, assim, cada um de vocês faz alguma coisa dentro da sua empresa. Quando você assim, você se abstém de fazer alguma outra coisa para estar aqui, você está se potencializando, você está vindo buscar informação e, de repente, se você aprende alguma coisa que seja, e você consegue colocar dentro da sua empresa, você acabou de impulsionar o seu negócio. Então, basicamente é isso, tá? É a gente sempre buscar informações e dessa informação a gente vê o que a gente pode aproveitar para o nosso negócio. Bom, eu vou começar com uma vinheta, gente, é uma vinheta bem curtinha, de 30 segundos, e essa vinheta, ela mostra um pouquinho quem é a Sênior e os produtos da Sênior de uma maneira geral. Então, a gente tem tanto você vai ver uma pessoa entrando na empresa através de uma biometria, né, de uma biometria facial, não é? Como é que fala? Isso mesmo, Rodney, facial, reconhecimento facial. Reconhecimento facial, exatamente. Ele fazendo apontamento digital ali para acessar o ponto dele, para fazer o ponto dele. Você vê um pouquinho da logística que a gente tem, a parte de agro também, que nós vamos falar um pouco aqui hoje. Então, ela mostra um pouquinho a nossa empresa para vocês, só para vocês conhecerem, para aqueles que não conhecem. Eu sei que tem o Djaci, que já é cliente nosso, mas aqueles que não conhecem a Sênior, tá? Vamos lá. Dizem que a tecnologia afasta as pessoas, mas a gente discorda. As tecnologias existem para gerar novas experiências, para potencializar as pessoas, impulsionar os negócios. A inovação é o que nos permite ter flexibilidade para atrair, engajar e desenvolver ideias. A todo momento, onde quer que você esteja.
Sênior Sistemas. Tecnologia presente no seu dia a dia. Bom, muito bem, eu acho que deu para escutar? Sim. Todo mundo conseguiu escutar? Ah, legal. Então, só falando rapidamente da Sênior, tá? Hoje nós somos uma empresa aí de 35 anos, temos mais de 12 mil clientes, mais de 2.700 funcionários diretos, temos 140 canais de distribuição. Por exemplo, a Relotec é um grande canal de distribuição nosso, tá? Aí na região, no Triângulo Mineiro, nós temos 14 filiais espalhadas pelo Brasil, 7 startups, que são as nossas investidas, e 9 unidades de negócio, inclusive uma unidade de negócio na Colômbia. Aqui são alguns big numbers nossos, né? Além da quantidade de clientes, que realmente é bem expressivo, hoje nós temos mais de 12 mil clientes. Hoje nós temos uma logística, softwares de logística muito robustos. Os 2 maiores softwares de WMS, a Sênior adquiriu há alguns anos atrás, então hoje ela é considerada a maior empresa de WMS do mercado, que é um sistema de gestão de estoque. E só para vocês terem uma ideia, na Black Friday agora desse ano, 48% de todas as compras no e-commerce brasileiro passaram pelo nosso sistema. Então, assim, é quase metade do Brasil, né? Então, é muita coisa. Nós tivemos clientes que tiveram 230 mil pedidos separados num único dia. O software precisa ser muito robusto, a operação precisa ser muito afiada para suportar uma operação dessa magnitude, tá? Tudo bem que a Amazon, a Netshoes, a Magazine Luiza são todos nossos clientes nessa parte de e-commerce, então eles são, né, eu sei que eles têm muitos pedidos, então esses 48% se concentram em alguns grandes players. E o nosso RH, que é muito forte, nós temos hoje mais de 6 milhões de folhas sendo processadas por mês dentro do nosso sistema. Então, alguns números aí para mostrar para vocês. Nós somos assim, a primeira empresa fornecedora de RH do Brasil e a segunda maior fornecedora de RP do Brasil. E o Correios é um dos nossos principais clientes, cases de sucesso. Hoje nós temos mais de 9 mil unidades que utilizam o nosso RP e faz toda a parte fiscal do Correios, tá? Aqui são alguns dos logos, né, gente, desculpa, eu sei que tem clientes aqui, mas não dá para colocar e não dá para ficar alterando isso daqui, até porque toda vez que a gente tivesse que fazer uma apresentação, tinha que mandar para o marketing devolver, não daria conta da gente fazer. Então, a gente coloca só alguns, isso daqui foi o marketing que colocou, e a gente trabalha hoje com 10 principais segmentos, o agronegócio é um deles aqui, né, e assim, dentro das nossas unidades de negócio, por exemplo, nós compramos as 3 maiores empresas de RP na parte de construção. Então, hoje, a Sênior, por exemplo, é uma das maiores empresas que atende o segmento de construção e empreendimentos imobiliários, tá? Então, só para dar uma noção para vocês. Falando um pouquinho especificamente agora do agro. Então, primeiramente, agradecer a todos aqui, né, que são do agro, também aqueles que trabalham indiretamente, né? A gente tem a Jane aqui, da concessionária da Chevrolet, e ela, com certeza, já atendeu até alguns de vocês aí. Então, assim, nós todos nos relacionamos com o agro. Então, alguns números importantes aí para a gente falar, né? Primeiro, se a gente fizer uma comparação do que a gente teve de produção de grãos na safra de 90-91, em relação a de 21-22, nós tivemos um crescimento em produção de 440%. Só que, gente, a quantidade de área produtiva que a gente aumentou nesse mesmo período foi de 103%. Então, assim, nós fomos muito mais produtivos, né, do que a gente, assim, proporcionalmente aumentou de área, entendeu? Então, isso é um diferencial que a gente tem, porque a gente está sempre buscando tecnologia, sempre buscando realmente inovação
para a gente fazer mais com a mesma quantidade de terra que a gente tem, produzir mais e com a mesma capacidade de produção. E se o Brasil, só para vocês terem uma ideia, se o Brasil estivesse usando as mesmas condições tecnológicas disponíveis lá em 1990, para a gente fazer a mesma produção que a gente tem hoje, a gente precisaria de 128 milhões de hectares a mais. Então, assim, olha só o quanto que a gente consegue realmente produzir com isso, né? Tem um microfone, o Rodney, que está, eu acho que é o da Ana Lúcia, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui, eu vou fechar aqui. Ah, isso. Ah, É só pra... Fechou. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Aí, alguns outros números para vocês, né? Isso aqui sai na televisão toda hora, né? Que o PIB, né? Ele hoje, o agronegócio, ele representa 25% do PIB. Então, assim, o agronegócio é o motor do Brasil, não tem jeito, né? E ele também emprega 20% de todos os empregos do Brasil, são gerados por conta do agronegócio, né? Uma outra coisa importante é a nossa balança comercial, que ela é superavitária por conta do agronegócio. Se não fosse o agro, nós seríamos deficitários na balança comercial. O quanto a gente exporta menos o quanto a gente importa, né, daria um valor negativo. Então, só para vocês terem, por exemplo, em 2022, nós tivemos um superávit de 62 bilhões de dólares, tá, gente? Não são reais. Mas o agronegócio, ele foi de 142 bilhões, menos o déficit da indústria e dos serviços, que foi de 80 bilhões, nós fomos superavitários em 62 bilhões de dólares por conta do agro. Então, parabéns para todos vocês que são do agronegócio e que fizeram isso acontecer, né? Alguns outros números também. Todas as áreas cultivadas do Brasil, com culturas temporárias, semiperenes e perenes, aqui nós estamos falando de plantação, a gente tirou um pouquinho fora aí a parte de pecuária, só para dar uma noção, a gente só ocupa, gente, 9% do território, cerca de 72 milhões de hectares. Olha só, o agro, né, muitas vezes a gente vê na televisão alguns ataques gratuitos, né, contra a gente, né, que a gente faz isso, que a gente, nossa, que a gente tem muita terra, que a gente não sei o quê. A gente tem 9% do território e a gente produz, né? Então, olha só, muita gente não tem essa informação, né? E uma outra coisa é a ONU. A ONU, ela fez um reconhecimento formal falando que realmente o Brasil é o protagonista hoje na visão deles da alimentação mundial. Então, e a ONU já alertou, o Brasil precisa aumentar a sua capacidade em mais 41% para que ele consiga alimentar a população mundial, que vai passar de 7 bilhões para 9 bilhões de habitantes em 2050. Olha a nossa responsabilidade. Tudo bem, às vezes tem gente que fala assim, poxa, fica tudo nas nossas costas, né? E tem muita gente que não reconhece isso, tem muito país que só sabe apontar o dedo, às vezes a gente não tem políticas públicas que facilitam a vida do nosso pecuarista e do nosso agricultor, mas a gente sabe da responsabilidade. Então, a gente fala que o pecuarista, né, e o agricultor, o homem do agronegócio, ele é resiliente, né? Ele verga, mas não quebra. Então, assim, e por quê? A gente não pode quebrar mesmo, não, porque senão a gente passa fome. Não é isso? Quer falar alguma coisa, Rodney? Alessandra, então não é exagero nenhum dizer que o Brasil é um dos celeiros do mundo, não é? De jeito nenhum. É a pura verdade. E vai ser mais ainda, né? Porque a ONU já deu a responsabilidade para o Brasil de que ele tem que aumentar em 40% a tua produção, a nossa produção, e isso representa mais superávit da balança comercial, mais divisas para o Brasil, mais participação no PIB. Então, assim, o agronegócio é a bola da vez. Não tem jeito, né? A gente sabe que realmente é um ponto muito importante aí.
E quando a gente fala sênior é agro, né, então a nossa empresa, hoje, ela tem uma vertical para atender o agronegócio. Eu tenho uma diretoria, então existe o diretor, que é o Fernando, logo abaixo sou eu, como gerente nacional aí do agronegócio, e nós temos os nossos pilares. Então, eu tenho um pilar de produto, onde eu tenho uma rede de produto, uma equipe de produto, que só olha para produtos vocacionados para o agronegócio. Nós temos uma equipe de serviço, que são treinados para implantar sistemas lá na fazenda. Então, gente, imagina só, a gente vende um produto para alguém que é um grande plantador, por exemplo, né, um grande agricultor, e ele tem lá, sei lá, 5.000 hectares de soja. Beleza. Aí chega uma pessoa para implantar e fala, nossa, quantos metros quadrados tem essa fazenda? Ah, não dá, né? Não dá. Você não consegue engolir um profissional desse tipo. Então, e isso é normal, tá? Porque se você pega um cara que não está preparado, que não entende nada de agro, para ele falar uma tolice dessa, é 2 minutos. Então, assim, o que a gente faz? A gente tem uma equipe de implantadores, quando vai implantar qualquer produto, numa fazenda, né, numa agroindústria, numa cooperativa, numa revenda de insumos, a gente, às vezes, e nós temos muitos clientes também na área de concessionárias de máquina, a gente tem case, a gente tem vários clientes aí de implementos, o pessoal precisa falar, no mínimo, todos os jargões e saber do que está falando para poder realmente dar um direcionamento legal. Aqui são alguns dos nossos clientes, peço desculpa novamente, alguém ficou de fora que está aqui, mas aqui são alguns dos nossos clientes que nós atendemos dentro do agronegócio. E por que nós montamos essa diretoria de agro? Porque hoje nós temos quase 1.000 clientes, daqueles 12.000, quase 1.000 clientes são clientes de agronegócio. Gente, tem muita empresa que não tem 100 clientes. Nós temos só de agro, nós temos 1.000. Então, e nós temos grandes clientes. Aí o Rodney falou assim, Ale, então a Sênior, ela só atende grandes clientes? Não, negativo. Hoje nós temos pequenos, médios e grandes, tá? Nós temos de todos os tamanhos, produtos para todos os gostos. Mas a gente tem realmente alguns players aí do mercado que são nossos clientes, que realmente o pessoal sabe reconhecer como um grande player. Por exemplo, a Syngenta é o nosso maior mensal, vamos dizer, que a gente chama de MRR, é a Syngenta. Toda a parte de contratação e auditoria de frete é feita por nós. Nós temos a Razip, a Atos Sementes, que é a maior sementeira do país, a Schaeffer, que está ali no Mato Grosso, Bom Futuro, Semente São Francisco. Aí aqui a gente tem a Aurora Alimentos, né, que é uma cooperativa, Frimeza, Coopermil, a Cocafé e a Cospé, maior cooperativa de café do mundo, tá, gente? Parece propaganda de carro, mas não é o do mundo mesmo. Então, assim, a gente tem clientes realmente de peso aí. E aqui, só para mostrar um pouquinho, né, a gente vai da indústria para os canais de venda, para os grupos agropecuários, lá para a fazenda, e depois a gente faz a parte das trades. Então, toda essa cadeia, hoje, a gente atende, e a gente atende todos esses clientes que a gente falou. Uma coisa importante é assim, ó, Alessandra, o quanto que o agro está investindo em tecnologia. Então, assim, ó, não é só o agro, tá, gente? O Brasil está investindo em tecnologia e já faz um tempo. A gente pegou alguns estudos, só para passar para vocês, que é o seguinte, a McKinsey, ela fez um estudo e ela verificou que hoje as empresas que investem em desenvolvimento de software, em implantação de softwares, em automações, elas crescem de 4 a 5 vezes mais rápido que as empresas que não investem. Então, assim, se você tem o teu principal concorrente e o seu principal concorrente está investindo em tecnologia, ele vai crescer mais rápido que você. Então, você precisa inverter isso. O Instituto FSB, que é um instituto de comunicação nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa também e verificaram de todas as empresas que eles fizeram o estudo, aquelas que fizeram investimento em inovação tecnológica, trouxeram alguma inovação tecnológica, alguma automação para a empresa, tiveram
aumento, 80% delas tiveram um aumento em produtividade, competitividade e lucratividade. E hoje, sem isso, né, produtividade. Se a gente não for produtivo, se a gente não for competitivo e se a gente não tiver lucro, fica mais difícil, né? Uma outra coisa relacionada agora com as indústrias, né? O Portal da Indústria, ele afirmou que a indústria 4.0, que a gente está, é uma indústria já que olha para a tecnologia de uma maneira diferente, ela está maximizando o lucro das empresas só na base de implantação de novas tecnologias. E quando essas indústrias, elas se preocupam em colocar automação, inovação, elas conseguem aumentar a produtividade em mais de 20% sem mexer na capacidade produtiva. É o que a gente faz no agro. Vocês viram, a gente precisaria de 128 milhões de hectares a mais para plantar o mesmo que a gente plantava, para a gente colher o mesmo que a gente colhia na década de 90. Né? A Accenture também, em cima do que o Portal da Indústria falou, ela falou que a implantação de novas tecnologias na indústria, ela vai impactar o PIB brasileiro em aproximadamente 40 bilhões de dólares em 2030, só com melhorias dos resultados. Então, assim, só de você melhorar os seus resultados, você já vai impactar o PIB, tá? Então, olha só como uma coisa está atrelada à outra, tá? A gente também achou muito interessante uma pesquisa da IBM que a gente viu, que ela revelou o seguinte, e essa pesquisa a gente já tinha visto há um tempo atrás, então, mais ou menos, essa pesquisa foi feita em abril, então ela vai até abril do ano que vem, que ela revelou que 78% dos líderes empresariais brasileiros vão investir em tecnologia nos próximos 12 meses. Então, assim, já estão investindo. Soluções, por exemplo, de inteligência artificial, automação, nuvem híbrida. Então, assim, e outra coisa, a quantidade, o percentual de investimento que os empresários brasileiros estão fazendo é maior do que países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e Reino Unido. Ou seja, eu não estou falando que a gente investe em tecnologia mais do que Venezuela, Colômbia, Guiana ou qualquer... Não, a gente está investindo mais do que os que já investem bastante. Então, isso é um número bastante significativo para nós, tá? A Febraban também colocou que os bancos também vão investir 45 bilhões, já investiram, né? Porque nós estamos no fim de 2023, essa notícia já é velha. 45 bilhões em tecnologia. Então, além de segurança cibernética, o dinheiro vai para soluções de inteligência artificial, cloud pública, blockchain. Então, assim, o dinheiro realmente ele está sendo muito utilizado em startups de tecnologia, né? A gente fala das fintechs. Então, assim, hoje realmente você tem que ter um olhar, você que é dono de empresa, você que está na área de TI, né, ou mesmo na operação, você tem que olhar para a tua operação e falar o que a gente pode melhorar aqui, o que a gente pode automatizar, o que a gente pode trazer de inovação, porque isso é uma tendência que não tem volta, tá? E realmente, às vezes, com uma pequena automação, vou dar um exemplo. Eu fui numa usina de cana-de-açúcar há pouco tempo atrás, e a gente foi oferecer lá um produto de assinatura digital de documento, que é o nosso X-Plataforma, que eu vou falar em alguns minutos, tá? E aí, o que aconteceu? No X-Plataforma, você pode fazer toda a parte de contratação de originação de grãos, ou no caso eram fornecedores de cana-de-açúcar, você envia toda a documentação e isso volta assinado digitalmente. Muito bem. E aí a pessoa falou assim, Alessandra, hoje nós temos 260 fornecedores e nós temos que imprimir a documentação, levar a documentação e pegar a assinatura física. O maior problema, quantas vezes volta por um erro do nome da pessoa, do CPF da pessoa, às vezes não é nem o que o contrato diz, mas se tiver uma coisinha errada tem que voltar para trás. E o tempo que você perdeu para fazer isso. Então, assim, são pequenos detalhes, às vezes são pequenas inovações que você traz para a empresa, que você deixa, às vezes,
de gastar horas, investir horas de profissional que você está pagando para ele fazer algo que ele não precisaria estar fazendo. Ele poderia estar fazendo alguma coisa muito mais lucrativa e produtiva para a empresa. Hoje nós já estamos no que a gente chama de agro 5.0, e tem muita gente que às vezes me pergunta assim, Ale, o agronegócio ele está investindo mesmo pesado em tecnologia? Sim, está. Hoje nós temos algumas coisas, né, que eu trouxe aqui para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar da internet de alta capacidade por luz. Isso é uma realidade hoje. Hoje a gente tem lâmpadas de LED que elas já vêm com a possibilidade de você usar como roteador, tá? Então, assim, a conectividade está muito alta. Mas isso aqui foi só para trazer realmente uma novidade. Mas, gente, Starlink. O Elon Musk ele mandou um satélite para a órbita exclusivamente visando o agronegócio brasileiro. Então, imagina que o cara fez todo um investimento visando o agro-Brasil, o agro brasileiro. Por quê? Porque ele quer cobrir, ele falou que ele quer cobrir 90, quase 90, um pouquinho mais de 90% de todo o território que é produtivo no Brasil. Então, imagina, o cara já, ele mesmo viu o nosso potencial, tá? E hoje muita gente realmente já está com o Starlink lá. Nós temos alguns outros, a gente teve alguém que levantou a mão. Quem foi? Pode falar. Alessandra. Pode falar. Essa questão da Starlink, eu vi isso na prática lá na usina Delta. Eles têm 3 unidades, Conquista de Minas, Volta Grande, Delta, ali em Delta na divisa com São Paulo. Eles têm estações de internet Starlink que levam para o campo para extração de dados, para coleta de dados, para acompanhar a produção. Você falou aí já é uma realidade muito próxima. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, produtores rurais, devem estar usando Starlink aí nas fazendas, com certeza. Pode falar, Rodrigo. Nós usamos, adquirimos 2 aqui recentemente e é um sucesso, viu? Ajuda muito. Pois é. Exatamente. Então, assim, obrigado pela participação aí, Rodrigo. Exatamente. E outra, gente, não é só Starlink, tá? Hoje nós temos empresas que são parceiras nossas que são só focadas em conectividade. Nós temos empresas que têm satélite dela e ela chega e fala assim, não, eu faço uma cobertura só para a sua fazenda. Tudo bem, é muito mais caro que uma Starlink, mas te dá um nível de cobertura impressionante. Então, assim, hoje cada vez mais você tem conectividade. Então, isso é uma coisa que não tem volta, tá? Gente, eu não sei vocês, mas quem se irrita quando você perde o sinal de celular? De todo mundo. Todo mundo. Você quer ver uma coisa que irrita hoje, qualquer pessoa, é você perder o sinal de celular. Então, assim, ó, você está na tua fazenda, você quer realmente essa possibilidade de conectividade. Outra coisa são os dados, né? Então, os dados, a gente fala que hoje todo mundo fala em data-driven, né? Os dados realmente é o nosso novo petróleo. Você precisa saber extrair, que nem eu extraio o petróleo da terra, eu preciso saber extrair dos meus sistemas os dados e fazer com que ele me mostre as informações da maneira mais lúdica possível para que eu tome as decisões mais assertivas. Então, isso hoje, quem tem dados e os dados são extraídos e são apresentados de uma maneira em que você consiga realmente, em cima deles, tomar decisões, você é uma pessoa que realmente está à frente do mercado, tá? Porque isso hoje é uma tendência. Aplicativos. Os aplicativos hoje, para o agro, a gente tem vários, daqui a pouco eu vou falar de alguns, mas a gente se acostumou com os aplicativos porque ele traz otimização, produtividade e principalmente qualidade de vida. Eu sei que provavelmente muitos de vocês, hoje, para ir na padaria, ligam o Waze, né? Eu sou assim, eu moro em Cotia, na Grande São Paulo, e eu vou para algum lugar em São Paulo. Às vezes eu vou para o escritório, lá na Berrini. Eu sei chegar lá, mas eu ponho o Waze. Então, assim, já virou uma comodidade. Ele me fala se tem polícia, ele me fala se vai parar o trânsito, ele me fala se tem um objeto na pista.
O aplicativo já virou uma comodidade para mim, assim como o WhatsApp. Quem vive hoje sem o WhatsApp? É um dos aplicativos mais utilizados. A mesma coisa a gente tem no agro, daqui a pouco eu falo. Sustentabilidade, né? A gente, realmente, todo mundo que está aqui e que faz, e que tem produção, e que é agricultor ou pecuarista, principalmente aí, no caso, o produtor, ele tem que trabalhar a terra no sentido de causar o menos impacto ambiental possível. Até porque ele vive dela. E hoje, a gente tem... a gente já tem muitas empresas que têm produção de milho, produção de soja, tem o gado, e faz todo um intercâmbio entre gado e produção agrícola para você ter um trabalhando para o outro. Então, eu planto, por exemplo, milho, aí eu colho, aí eu planto, por exemplo, o capim, aí vem o gado, aí ele defeca ali, e aquilo já vira um adubo, e eu sei que hoje, a gente tem essa integração pecuária com a agricultura, e tem se mostrado bastante interessante. Temos também empresas que trabalham com a questão de agricultura regenerativa, então tem várias ações hoje de sustentabilidade dentro do agronegócio. E a mão de obra, né? Não poderíamos nunca deixar os nossos colaboradores de fora. O homem do campo, ele está se reinventando, ele está diferente, ele tem, às vezes, os soft skills e os hard skills, né? Então, o que ele tem, o que ele sabe tecnicamente. Então, por exemplo, eu preciso de um engenheiro agrônomo. Então, ele tem lá um hard skill, né? Ele é formado, tem especialização em tal área, beleza, mas ele tem os soft skills ali, então ele precisa ser competente, compromissado, falar inglês, e etc. Ah, beleza. Só que assim, além disso, ele precisa saber usar um tablet. A Ato Sementes, eu estava conversando com a pessoa de RH, gerente de RH da Ato, e ela falou para mim assim, Ale, hoje, quando a gente vai contratar um profissional, a gente já pergunta logo de cara, você sabe usar um tablet? Você sabe usar o sistema mobile e tal, não sei o que lá? Por quê? Porque é a primeira coisa que a gente dá na mão dele. Então, ele não precisa... A gente já olha isso em primeiro lugar. Então, olha como mudou as coisas, né? Então, o futuro dentro do agro, realmente, gente, ele já chegou, tá? Vamos lá. Tá? Já está finalizando, vou abrir para perguntas para vocês, tá? Então, hoje você escuta muito falar em IoT. O IoT é a internet das coisas. A internet das coisas é quando você tem um equipamento que ele está conectado com algum outro equipamento e isso traz alguma inteligência para ele. Então, por exemplo, eu tenho máquinas autônomas, que às vezes eu nem preciso do motorista, ou o motorista está ali, mas ele trabalha com o GPS e ele não sai da rota. Então, hoje o IoT é uma tendência. A gestão de campo, né? A gente tem vários softwares onde você faz toda uma gestão de campo e o agricultor ali já com o tablet na mão, já com o computador na mão, trabalhando. Hoje, a gente tem várias formas de sustentabilidade, várias formas de trabalhar a terra para ela render o máximo. Como eu falei para vocês, integração pecuária e agricultura, a implantação de agricultura regenerativa, o plantio de água e assim por diante. O eco-friendly, né, que realmente hoje a gente está com muito ESG, então a gente tem a parte do S, que é o social, a gente tem a parte do G, que é o governance, de governança, principalmente governança corporativa, e a gente tem o E, do environment, que é realmente o ambiente, você tem que sustentá-lo, né? Então você tem que ser um eco-friendly ali, porque senão você... E hoje, gente, às vezes você vai comprar de uma empresa, e quando você compra de uma empresa, essa empresa, na realidade, vamos inverter, às vezes você quer vender o seu serviço para uma empresa. Inclusive, nós estamos fechando um contrato, provavelmente até amanhã, entre hoje e amanhã, com uma holding de fazendas, que toma conta de várias fazendas, e ele já falou, Alessandra, eu preciso saber o que a Sênior faz de ESG, porque a gente só compra empresas que têm todo um processo de ESG implementado ou implementação dentro da empresa. E aí, a gente é uma SA,
a gente mandou para ele todo o trabalho que a gente faz de ESG ano a ano, tá? Então, assim, eu não ia conseguir vender para ele porque é uma parte do compliance dele, comprar de empresas que são eco-friendly, né, e que tem um trabalho aí de ESG. Drones, né, então, eu não sei se está participando o pessoal que trabalha com drones aqui, né? A McNelson, eu não sei se tem alguém da McNelson aí. Quem entrou agora parece que foi a Bruna da Semesol, né, Bruna? Seja bem-vinda aí. Quero agradecer, são quase 20 participantes. Muito legal. Estamos juntos. É isso daí. Agora, gente, tudo isso que vocês veem não tem drone, máquina autônoma, agricultura de precisão, aplicativos. Hoje nós temos 2 grandes clientes que são os maiores exportadores de manga do país, que é a Agrodan e a Ibacem. Eles têm sensores nos pés da mangueira, que esse sensor fala quando que é para irrigar e quando que não é para irrigar. Então, assim, a gente tem sensor, aplicativo, a gente tem de tudo, só que, assim, o que acontece? Sem um software de gestão por trás, às vezes você não tira as melhores... o que tem de melhor aquela tecnologia. E dentro da transformação digital, uma das coisas que a gente leva hoje para os nossos clientes é a capacidade de gestão, então a gente vai levar softwares de gestão para você, mas dentro de uma plataforma de transformação digital e também com toda uma parte de capacidade financeira. Então, para explicar rapidinho, hoje qualquer um de vocês poderia precisar ou de um RP, que é um software de gestão corporativa, contas a pagar, a receber, nota fiscal, emissão, né, geração de livros fiscais e etc. Os SPEDs, né, o HCM, que é toda a parte de RH, o WMS, que é gestão de estoque, o CRM, que é um relacionamento, né, principalmente quem tem uma parte de serviços, quem tem venda, precisa do CRM para estar sempre à frente ali nas suas prospecções e vendas com os clientes. O TMS, nós temos o embarcador e o transportador. A diferença do TMS transportador por embarcador é que o transportador é principalmente para as transportadoras, quem faz o serviço de transporte, e o embarcador é para aquele que contrata o serviço de transporte. Nós temos os dois, tá? O Honda, que é o nosso software de controle de acesso, o software para pequenas e médias empresas, também nós temos o RP para pequenas e médias empresas, o RH para pequenas e médias empresas, o nosso BPO e o gestão de supermercados. Esses são softwares de gestão, mas que eles estão embarcados dentro de uma plataforma, que a gente chama de X-Platform, e aqui dentro você tem toda uma tecnologia e frameworks de desenvolvimento para você se conectar com todo o seu ecossistema. Então, a gente tem o BPM, que é onde você monta workflows, principalmente para aprovação de alçadas e etc. A gente tem um chatbot, onde, gente, isso é muito comum. Às vezes você, dentro da tua empresa, você tem aqueles funcionários, e eu vi alguns falando, eu tenho 150 funcionários, eu tenho 200 funcionários, eu tenho 50 funcionários, mas não importa. Toda vez você tem alguém perguntando para o RH sempre as mesmas coisas. Olha, vai ser feriado quinta-feira, sexta-feira pode emendar? Olha, o 13º esse mês vai entrar que dia? Olha, eu posso sair de férias no dia do Natal? Então, assim, ó, eu estou dando um exemplo de RH, mas poderia ser qualquer coisa da empresa. Eu preciso do contrato social porque o cliente está pedindo. Eu preciso do contrato da empresa atualizado. Então, o chatbot, você vai lá, você cria o seu chatbot, e quando o teu profissional ele entra, ele pergunta alguma coisa, o chatbot da Senior chama Sara, a gente pergunta qualquer coisa para ela, ela vai atrás da informação e te traz. Veja quantas pessoas estão deixando de fazer esse serviço para fazer alguma coisa mais nobre e você está pagando o salário dele, né? A gente tem a assinatura eletrônica de documento, a gente tem a parte de gestão eletrônica de documento, o machine learning e assim por diante. Então, assim, vem um pacote realmente dentro da X-Platform. E uma coisa legal, o X-Platform ele tem um tier free de utilização. Então, se você utilizar até tantos BPMs, até tantas assinaturas eletrônicas, até tanto social, não sei o que lá, você tem uma camada free de utilização. E nós temos toda a nossa parte financeira, também, que é free para os nossos clientes,
que você pode ter, por exemplo, o crédito consignado, o cartão de benefícios, né, o Olerite digital, se você usa o nosso RH e assim por diante. E o que acontece? Uma pergunta que fizeram para mim outro dia Alessandra, quando eu compro um produto da Sênior, eu preciso comprar tudo? Não, você pode comprar só o nosso cartão de benefícios, você pode comprar só a X-Plataform, você pode comprar só o software de gestão, não tem problema nenhum. Tudo é estanque, tudo é super tranquilo, tá? Aqui tem um videozinho de 2,5 minutos, dentro do agronegócio, mostrando quais são os nossos produtos que eu utilizo em cada cadeia produtiva. Ele é bem rapidinho, mas ele dá uma noção aonde a gente ajuda os clientes. E às vezes você está precisando de alguma coisa bem naquele pontinho ali, mas é bem rápido, tá? E aí a gente já vai para a parte final do workshop. Tem um papel fundamental na produção de alimentos para o mundo e já lidera o ranking da produção de vários cultivos como soja, café, açúcar e algodão. Tudo isso graças ao clima tropical, qualidade do solo, ciência, tecnologia e dedicação dos nossos agricultores. Muito se fala na adoção de tecnologia no agronegócio. Vamos esclarecer isso juntos? É muito importante que todos os processos de produção sejam bem definidos. E com a combinação de tecnologias, ganha-se agilidade, flexibilidade, colaboração, redução de desperdícios, rentabilidade e a conexão com o mundo digital. O Brasil é um país de extensão continental que possui vários desafios. A adoção de tecnologias permite ter eficiência na cadeia logística e de armazenagem, e é fundamental para melhorar a performance e a rentabilidade no agronegócio. Quanto às vendas, o desafio é controlar os pedidos, entregas, contratos e processos, além dos dados que vêm do campo. Ter sistemas que conectem as informações do campo com o sistema de gestão permitem uma melhor avaliação e programação de uma safra a outra. As tecnologias hoje permitem todo o controle da gestão dentro da porteira, e até mesmo dos contratos de vendas futuras até os produtos que chegam aos supermercados. Isto mesmo, o agricultor pode vender o que ainda não colheu. Fora da porteira, além dos problemas logísticos, é preciso controlar peso, qualidade e umidade dos insumos. Eles podem seguir para o porto ou então vão para a cadeia industrial. Outras tecnologias muito importantes são as de gestão de pessoas. Afinal, são elas que movem toda a cadeia. Portanto, mantê-las motivadas é fundamental. E fechando o ciclo, a gestão de acesso e segurança minimiza riscos e reduz perdas, ao controlar a segurança das pessoas, insumos e produtos. Por esta razão, acreditamos que a adoção de tecnologias no campo gera dados que transformarão a vida de bilhões de pessoas no mundo todo. As tecnologias e as decisões humanas devem sempre seguir juntas. Sênior, tecnologia para gestão. Aqui só para ter uma noção desses produtos, né? E agora, indo para a parte final, só mostrando um pouquinho do portfólio. Hoje nós temos um RP focado no agronegócio, a gente chama de RP Agro, onde ele tem o financeiro todo, que a gente chama de gestão de moeda agrícola. Então, você é uma cooperativa, uma agroindústria, um produtor, onde você negocia muito a base, por exemplo, da commodity, né, da soja. Então, você compra em cima do valor dessa commodity, você vende em cima do valor dessa commodity. Então, às vezes, você precisa trabalhar esse tipo de coisa. Gestão agronômica, principalmente para as revendas, ou quem trabalha com os insumos, tanto os fertilizantes como os defensivos. O LCDPR, que é o livro caixa digital do produtor rural. Então, todo produtor rural que fatura acima de 4,8 milhões é obrigatório o envio do livro caixa digital. Venda com entrega futura, muito comum em muitas culturas. Por exemplo, na cana-de-açúcar, a gente, por exemplo, lá, a gente tem toda a nossa produção, ela sempre vai para a Copersucar.
e às vezes a gente vende a nossa produção para a Copersucar, sendo que a gente nem colheu a cana ainda. Então, essa é a venda entrega futura que o RP tem que saber fazer. Suprimentos por princípio ativo, então, muitas vezes eu recebo um produto, é o produto que eu queria, mas não é o produto que eu queria, mas é o princípio ativo que eu queria. Isso acontece muito quando a gente trabalha com defensivos e fertilizantes. E o sistema está preparado para fazer a troca e manter o mesmo princípio ativo nessa troca. Toda a parte de gestão de originação de grãos, muito utilizados nas partes de agroindústria e cooperativa, a gente tem muito forte, um app com a balança para fazer toda a parte de recebimento, pesagem, classificação desses grãos, tá? E quando eu falo grãos, é grão, algodão, aí a gente tem uma diversidade muito grande de culturas, tá? A gente também tem os nossos softwares para dentro da porteira, então dentro do produtor rural. E aí a gente tem hoje a parte de pecuária e principalmente a parte de grãos. Então aí a gente tem a cana, grãos de todos os tipos, algodão, as frutas, inclusive com a gestão de packing house, e para cada um a gente tem toda uma parte de tratamento diferenciado. Além disso, nós temos toda a parte de logística. Quando eu falo aqui, gente, em operação dentro da porteira, hoje nós temos um sistema que ele controla quanto que você aplicou de defensivo, de fertilizante, de mão de obra, de combustível, quanto que você plantou, qual cultivo, quanto que você colheu, por quanto você vendeu, a DRE, ou seja, ele te dá uma visão total dos seus custos e resultado dentro da sua produção, tá? Então é para isso que ele serve. Na logística a gente falou um pouquinho, né? Hoje a gente tem a torre de controle, a gente tem o gestão de estoque, que é o WMS, a gente tem o TMS transportador, o TMS embarcador, gestão de frete, gestão de frota. Então hoje nós somos muito completos na parte de logística também. Uma coisa muito importante, se você hoje tem uma carta frete, ou seja, se você contrata frete, e o que você contrata de frete aí de 5 milhões para cima por ano, e você não tem um software de contratação e auditoria de frete, tenha certeza que se você colocar um software desse para rodar, você vai ter pelo menos, no mínimo, nós já tivemos muito mais que isso, mas você vai ter pelo menos 5% de saving da tua carta frete. Então imagina, uma empresa que ela tem lá, ela gasta, vou colocar aqui, 5 milhões de reais, né, por ano. Ela vai ter pelo menos 250 mil todo ano de saving por conta do produto, tá? Eu explico rapidinho por quê. A gente também trata gestão de leite, gestão de café, são mais específicos, com softwares específicos. Temos uma camada de relacionamento, então temos toda a parte de contratos de originação de grãos, o app do produtor rural, muito utilizado por cooperativas e agroindústrias para se relacionar com o produtor, o CRM e o Força de Vendas. E a gente tem a parte de dados, e dentro do dados, a gente tem o AgroAnalytics, que são dashboards específicos para te trazer as informações dos seus softwares de gestão, do teu RP, do teu RH e etc. E também a gente tem os softwares específicos de agro, que é o Gestão Safra, que mostra a tua DRE, né, da tua safra por cultivo, por talhão e etc. E a gente tem o AgroData Lake, o AgroData Lake muito bem recebido pelo mercado, que ele pega as informações do mercado e traz para você de uma maneira mais lúdica. Por exemplo, ele vai na Conab, traz da Conab todos os custos de produção desde 2000, estou dando um exemplo. E aí você pode colocar, deixa eu ver qual foi o custo de produção da soja na cidade tal, no ano tal, não sei o que lá. Quando você coloca isso dentro do AgroData Lake, ele te traz todas as informações, você não precisa garimpar as informações na internet. Então, o AgroData Lake, ele tem custos de produção, ele tem oferta e demanda, ele tem valor de commodities, preços de commodities, ele tem clima. Então, você não precisa ir na internet para buscar todas as informações que são importantes para você, tá? E aí, para finalizar, falando um pouquinho do GKO Frete, é um software de contratação e auditoria de frete que faz toda a parte de solicitação de transporte, negociação, simulação, planejamento de envio, acompanhamento de entregas e ocorrências, confirmação de entrega em tempo real.
Auditoria de frete, aí você ganha também um valor bem significativo, porque pega muito erro das transportadoras, e não são erros intencionais, não. Avaliação da operadora ou da transportadora, integração de cálculo e contabilidade, relatórios, dashboards e ferramentas de produtividade. O sistema ele tem 25 auditorias automáticas que você faz para você ter certeza de que o valor do frete que você vai pagar está correto, tá? E é aí que a gente tem o ganho que eu falei para vocês de no mínimo 5%. O gestão safra, então, ele traz a DRE ali da sua safra, por cultivo, por talhão e etc. Ela é uma solução muito simples, se liga a qualquer RP, é agnóstica, então, você, por exemplo, você tem um RP da SAP, e eu não tenho gestão safra. Você vai lá, faz a habilitação do sistema, põe para rodar, é um sistema super barato, e você consegue ter uma informação bem legal do teu campo. O AgroData Lake, o que eu falei, né, você coloca as informações e ele vai buscar, por exemplo, o custo de produção por estado e cidade, a evolução dos custos ano por ano na safra. Então, você pode pegar várias informações. Esse daqui, os painéis já estão muito melhores, esse daqui é um painel um pouco antigo ainda. Isso é o que a gente chama de cultura data-driven, tá? Que é você trabalhar realmente os dados, e é quando a gente falou lá que os dados hoje é um novo petróleo, porque quando você tem o dado, você sabe tomar a decisão. Vou dar um exemplo para vocês. Você cultiva a soja, e aí você não sabe, colho agora ou não colho? Vendo agora ou não vendo? E às vezes você precisa buscar informações de mercado para saber se você está numa tendência de valorização de preço, se você está numa tendência de queda de preço, se vai vir se o clima vai ser desfavorável para você. Nós temos vários clientes, por exemplo, que estão com replantios, né, por conta de alguns problemas que nós tivemos, principalmente no Mato Grosso. Então isso desanda, às vezes, toda uma informação, tá? Então, é importante realmente você trabalhar os dados. E aqui o app do produtor rural, a gente utiliza muito em agroindústrias e usinas de cana-de-açúcar, e também beneficiadoras, e também cooperativas. Ou seja, qualquer um que precisa se relacionar com um produtor rural, ele vai dar um aplicativo, é um aplicativo simples de usar, mas que dá uma transparência gigantesca na forma de trabalhar, porque ele mostra tudo que você está devendo para a tua agroindústria ou cooperativa, você como produtor. Então, todas as contas que você tem para pagar, boleto, vencido, a vencer, não sei o que lá, entradas de grãos, então, tudo que tem de físico que entrou, então, chegou lá na cooperativa, por exemplo, chegou um caminhão seu, imediatamente já cai no seu, teu caminhão chegou, teu caminhão pesou tanto, classificou tanto. Então, ele vai te dando todas essas informações. Aí você também tem as contas a receber, ou seja, o que eu vou receber de valores da cooperativa, e você aí vai ter o seu saldo físico financeiro de uma maneira muito transparente, além de várias outras informações. Uma outra coisa que o pessoal me pergunta muito é assim, Ale, hoje, o agricultor, às vezes, o pecuarista, né, o agronegócio, ele precisa aí de investimento para estar trabalhando. Então, como que a gente pode, às vezes, investir em tecnologia e não necessariamente da sênior? Uma das coisas é você ir atrás da lei do bem. Isso é uma coisa que a gente fornece hoje na nossa empresa. É uma empresa que trabalha exclusivamente com Success Fee. O Success Fee é uma forma de falar assim, ele vai te fazer todo o trabalho gratuito, e se você tiver sucesso, uma parte desse sucesso em dinheiro, né? Então, por exemplo, se a lei do bem, com a lei do bem, te concedeu um crédito fiscal, um benefício fiscal de 100 mil reais, ele fica com 10%, por exemplo, você vai pagar 10 mil reais, mas você não teria esse crédito porque você não estava usando a lei do bem. Então, a lei do bem realmente é um negócio bem legal. A gente também montou uma joint venture com o BTG. Então, hoje nós temos uma empresa com o BTG e hoje a gente financia 100% dos investimentos dos nossos clientes. E, além disso, todos os clientes que são cadastrados no Orbia e têm créditos no Orbia pode trocar pelos nossos produtos que estão lá, tá? Então, uma forma aí de ajudar vocês. Bom, eu apresentei a Sênior, falei um pouco dos números do agro, né? Falei um pouco de como que o Brasil está investindo em tecnologia. Falei um pouquinho de tecnologia para vocês, de softwares de gestão, e agora fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta para fazer.
Pessoal, fiquem à vontade. Quero agradecer a Alessandra aí pela bagagem que foi transmitida a nós aí. E podemos perceber, Alessandra, que transformação digital é um processo, não é apenas um investimento inicial, mas é uma cultura de vida, né? Uma mudança que o agro está mostrando para nós aí, que é uma área que a transformação digital é uma realidade. Exatamente. E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais da Sênior, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou abrir aqui, peraí. Vou voltar aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Basta você digitar, estão vendo a minha tela ainda, né? Não, você acha que você parou a apresentação, mas pode colocar aí que nós estamos aguardando. Ah, então peraí, deixa eu... Enquanto ela vai projetando ali, pessoal, podem formalizar aqui no chat ou quiser abrir o microfone, fazer algum tipo de pergunta. A Alessandra vai estar apresentando. É algo interessante isso aí, porque não são todas as empresas que têm essa abertura e essa facilidade na obtenção desses dados, né? Você vai apresentar aí. Vou. Aqui, só para mostrar para vocês, aqueles que, de repente, ficarem interessados, né? A gente tem um site, senior.com.br, super simples. E dentro do site, você tem aqui nível de produtos. Então, você pode realmente navegar sobre todos os produtos. Você tem todos os segmentos, então eu quero saber um pouco mais sobre o segmento de logística. Então você clica no segmento de logística, ele vai te trazer tudo que ele tem, inclusive um infográfico, onde mostra todos os módulos que a gente tem de disponibilidade para o próprio cliente. Então eu tenho aqui, por exemplo, a torre de controle, né? Então ele é interativo. Quando você clica, ele te traz o que esse produto faz. Então é todo um infográfico interativo que a gente tem aqui. Se você quiser ir, por exemplo, aqui no segmento de agronegócio, então aqui também é a mesma coisa, você vai ter os big numbers, quem são os principais clientes, né? Você também vai ter aqui o nosso infográfico, estamos melhorando para ele ficar melhor ainda, os principais produtos, né? E assim por diante. E uma outra coisa legal que a gente tem é o seguinte, o nosso portal. Se você colocar aqui no Google, ó, portal de documentação sênior, por exemplo, e eu vou, aqui, ó, ele abre aqui. Aqui você tem um portal, que ele é um portal liberado para todas as pessoas que quiserem, inclusive para concorrente. E aqui você tem cada um dos produtos que a gente oferece, você tem, por exemplo, como que eles podem se conectar, principalmente se tiver alguém aí que é de TI, quais são as APIs, né? Como que eu me conecto? De repente eu fiquei interessado no X-Platform, como que eu coloco ele dentro do meu RP, ou o meu RP dentro do X-Platform, e eu utilizo o X-Platform agora como uma transformação digital dentro da minha empresa. Então, isso também é muito legal. Aqueles que gostam, eu sei que tem algumas pessoas aí que são do RH, então você pode também procurar, aqui deixa eu só ver, o infográfico, é só você escrever aqui, infográfico, a gente tem aqui no site, eu já peguei ele direto, se eu vier aqui, por exemplo, dentro dos produtos, e eu vier aqui no HCM, ó, eu venho aqui no HCM, quando eu vou para baixo, eu tenho aqui também o meu infográfico, tá? E ele também é interativo. Eu abri esse daqui, e aqui você tem, por exemplo, Alessandra, hoje eu tenho interesse no combo e-social. Então, tudo que eu preciso para fazer a minha folha e estar compliance com o e-social. Então, eu tenho aqui saúde, medicina e segurança, a folha, o jurídico e o ponto. Deixa eu entender um pouco cada um deles. Quando você clica, ele te traz todas as informações. Então, a gente traz a informação para o cliente antes mesmo dele adquirir os produtos, tá? Então, a gente tenta realmente passar o máximo de informações possíveis, tá? Alessandra, eu quero agradecer esse infográfico vivo aí, ajuda muito a entender, mas eu vou fazer uma pergunta do Wagner, mas antes, Alessandra, eu só queria que a gente talvez desmistificasse a questão da Sênior apenas nos grandes players. Sim. Hoje, das 10 concessionárias, ou das 10 indústrias automobilísticas, pelo menos 5 são Sênior. Jeep, Sim. Fiat, Volvo, BMW, Renault. Sim. Mas ela está hoje voltada
para esse pequeno, médio e pequeno empresário, Alessandro? Sim. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos até uma área dentro da Senior, que a gente chama de Inside Sales, que vende produtos de menor custo. Então, nós temos o RP Senior X, que é um RP extremamente digital, vamos dizer assim, é bem up-to-date, é bem para frente, e ele é um software que ele não tem valor de implementação e custa ali R$1.200, R$2.000 por mês, e faz toda a tua parte de compliance fiscal, toda a tua parte fiscal da empresa, contas a pagar, contas a receber, e tudo via internet. Nós temos o RH GoApp, que é o HCM GoApp, que ele faz folha, ele faz toda a parte aí do RH seu, e também não tem valor de implantação, e é um valor só de mensalidade e 100% internet. Então, assim, hoje nós temos o WMS Express, que é um software que não tem valor de implantação, só tem um valor de mensalidade, e você faz toda a gestão de estoque de um centro de distribuição. Então, hoje nós atendemos pequenos, médios e grandes clientes, tá? Legal, Alessandro. Tá aí, pessoal. Porque realmente, quando a Alessandra fala sem valor de implantação, o que mais assusta quando se implanta um RP é o custo, né? Quanto isso vai me custar? Não é nem o valor mensal, mas é o valor além do tempo, né? E outra coisa, o Senior X vai dispensar qualquer tipo de investimento local, em servidor, em backup. Exato. A segurança e o compliance da Senior vai fazer toda a diferença para você. Alessandra, o Wagner Brandão, ele é do RH da Fazenda Boa Esperança. Certo. O Ademir Ferreira de Melo Júnior é um dos maiores produtores da região e também do Brasil de cana-de-açúcar. Ele também trabalha com soja, com milho, com pecuária. Certo. E Wagner, se eu estiver errado, me corrige. Parece que são mais de 12 mil hectares hoje de cultivo. Faz uma grande diferença aqui na região, como a Semesol, Bergamasco e tantos outros que estão conosco aqui. Ele está fazendo a seguinte pergunta. No início, Alessandra, você comentou sobre admissão digital. Como é esse processo? Aqui, ó. Você navegando lá no infográfico, tá, o Wagner? E se você quiser depois, o Rodney, passar todos esses links para eles, tá? Aqui você tem a admissão digital. A admissão digital é o seguinte: você passou por todos os processos de contratação, fez entrevista, tudo certinho, e você falou, ó, esse candidato é o candidato que a gente quer, pode admiti-lo. O que acontece? A admissão digital, ele é um aplicativo aonde ele pede ele vai por ali no celular do funcionário, né? E fala assim, olha, você foi admitido, agora a gente vai fazer a sua admissão, nós precisamos dos seguintes documentos. Bata uma foto do seu RG frente e verso. Aí ele bate uma foto da sua certidão de casamento e vai. Quando ele faz isso, a gente já tem um leitor de OCR dentro da admissão digital, ele traz isso para dentro do sistema e ele não precisa ficar preenchendo formulários. Isso evita erros de digitação e isso traz um transtorno para o RH muito grande, fraude, né? Então, assim, evita um monte de problema. E você tem a admissão muito mais rápida. Hoje, nós temos alguns clientes nós temos uma cooperativa de crédito. Essa cooperativa de crédito, ela faz 400 contratações por mês. E assim, porque ela é gigante, tá? A Credit Suisse. E aí, o que acontece? Ela falou que ela reduziu a admissão a partir do momento em que um gestor fala, olha, eu quero, esse cara passou, pode contratar. Ele levava de 4 a 5 dias para ele começar a trabalhar, para fazer a admissão efetiva e ele começar o onboarding, tá? Agora, passou para 2 horas. Então, assim, é uma diferença absurda para eles. Às vezes, se você não tem muita admissão e tal, pode não te fazer diferença. Mas se você realmente trabalha muito forte com admissão, ou o pior, né? Quando a gente fala em fazenda, às vezes a tua sede, eu tenho em Uberaba, eu tenho um cunhado que ele é dono da WD, o sobrenome dele é Detone. E ele tem a sede administrativa dele fica em Uberaba, mas ele tem fazenda espalhada
por Minas, então tem uma em Patos, tem uma não sei aonde, e aí quando eles vão fazer a contratação, o que acontece? Não dá para você pegar, deslocar uma pessoa para lá, ou falar para ele ir na fazenda, porque às vezes na fazenda você não tem o pessoal de RH. Então a admissão digital ela é muito útil, principalmente para quando você tem a pulverização, né, dos teus profissionais. Você, por exemplo, se eu trabalho na Berrini, e eu vou contratar alguém para a Berrini, e na Berrini eu tenho todo um pessoal ali de RH, fica fácil. Agora, quando a gente fala do agronegócio, ou de uma empresa que tem várias filiais e a administração dela, por exemplo, a Sênior, toda a administração dela, toda a parte de serviços compartilhados, jurídico, RH, contábil e etc., está em Blumenau. Ela é uma empresa blumenauense, então está em Blumenau. E nós temos 14 filiais, 140 canais de distribuição, 9 unidades de negócio, uma na Colômbia, e tudo está centralizado, os serviços compartilhados lá em Blumenau. Então, a gente precisa dessa flexibilidade. Vou pedir a admissão de uma pessoa, o próprio aplicativo já faz a coleta ali dos documentos que precisa e rapidamente a gente consegue fazer a admissão da pessoa, tá? E assinatura digital de todos esses documentos, né? O lerite, cartão de ponto, tudo isso, né, Alessandra? Tudo isso a gente consegue fazer tudo digitalmente, exatamente. E assim, ó, gente, uma coisa importante para vocês, a gente falou muito em transformação digital. A gente tem que mudar um pouquinho o nosso mindset. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 54 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho. Eu tenho 54 anos. Então, o que acontece? Eu tenho uma diferença de idade com os meus sobrinhos. Aí uma sobrinha minha falou assim, tia, você faz ginástica, não sei o que lá, você precisa usar um relógio que ele vai fazer isso, que ele faz aquilo. Fala, não, isso aí não é para mim não sei o que lá. Tia, você é do digital, você vende digital, você tem que ter. Bom, moral da história, eu experimentei, agora não fico sem o reloginho aqui. Não fico, por quê? Então a gente tem que se dar a chance, a gente tem que experimentar o digital, a transformação digital. E ela traz benefícios, assim, impressionantes para a empresa, para a pessoa, para o colaborador. Gente, uma coisa importante, eu sou também produtora rural, né? Eu tenho um pedaço de terra em Ribeirão Preto, onde a gente planta cana. Eu sou fornecedora de cana também. O meu pai está com 77 anos e alguns anos atrás ele teve alguns derrames, teve um problema de saúde, falou, ó, vocês precisam assumir lá agora. Ah, beleza, pai. A gente tem um arrendamento lá com a usina e tal, beleza. Só que a gente tem lá meia dúzia, um pouquinho menos de 10 funcionários. Logo que eu assumi que eu fui lá fazer a reunião com os funcionários e tal, o funcionário falou para mim, Olê, você sabia que seu pai paga a gente com cheque? Eu falei, eu não acredito, gente. Cheque? E a gente tem que ir até em Sertãozinho para trocar o cheque, Lê. A gente perde um dia de trabalho. Não, cara, vamos mudar isso aí, fica tranquilo. Aí eu falei, pai, você paga o povo com cheque. A vida inteira eu paguei com cheque, sempre deu certo, o que você quer fazer? Eu falei, não, pai, é Pix, agora é Pix. Então, assim, eu implantei o Olerite digital, hoje todo mundo sabe quando vai receber, quanto vai receber, cai tudo na conta. Então, assim, e foi um negócio desse tamanhozinho que eu fiz, mas que vocês não sabem a felicidade que foi, e eu deixei de perder pelo menos 4 horas de produtividade de 10 funcionários, todo dia quinto dia útil. Então, assim, a gente tem que trazer transformação digital para as nossas empresas, tá, gente? O tempo inteiro. Tem que buscar o que tem no mercado de novo que eu posso trazer para a minha empresa. Então, isso é muito importante. Muito bom, Alessandra. Olha, o Wagner agradeceu. Eu quero aí, se ninguém mais for fazer perguntas, e se quiserem, temos tempo ainda para fazer as perguntas, mas eu já vou agradecendo aqui a Semesol, na pessoa da Bruna, o Renato, o Rafael, a Janaína, o Isaías, o Giovanni, que são ali do Gambarato, a Geisa, o Roberto da Bergamasco, o Djaci da Agroesporte, uma das grandes exportadoras de gado aí para o Iraque, né, para a Arábia, para outros lugares. Aí o Djaci falou um pouquinho da Agroesporte no início. A Cláudia, a Cibele, a Suani, a Ana Lúcia, Cláudia também, Giovanni. Quero agradecer aí, nós chegamos a 20
pessoas, 20 assistentes, estamos com 16 agora. E se fez sentido para vocês, pessoal, nós vamos marcar um próximo, logo no início agora de 2024, né, Alessandra? Isso. O que nós pretendemos falar no nosso próximo encontro aí, Alessandra? Olha, uma das coisas que o pessoal pede para a gente é quais são os desafios logísticos dentro do agronegócio. Então, nós temos uma palestra bem legal. Ela é menos comercial, hoje foi um pouquinho comercial para apresentar a sênior e o portfólio, mas nós temos fala bastante aí dos desafios logísticos que a gente tem, e nós temos uma palestra muito legal sobre o novo colaborador dentro do agronegócio. Como é que a gente tem que tratar esse colaborador, como é que a gente tem que se relacionar empresa, colaborador, dentro de um mundo que está mais digital. E olha, gente, se vocês pensarem, o tanto de colaborador que mal é mal, sabe escrever o nome, mas sabe tudo de um iPhone, de um telefone celular, vocês não fazem ideia da quantidade, tá? O cara, às vezes ele tem problemas de alfabetismo, mas o cara é um azogue dentro do celular. Então, assim, hoje é uma tendência o teu colaborador buscar esse tipo de transformação digital. E uma coisa importante que a gente fala nessa palestra do novo colaborador é o seguinte, o novo colaborador, ele se preocupa muito mais com benefícios do que com salário. A gente tem uns números para mostrar bem interessantes, e vocês vão descobrir isso, tá? Fiquei curioso aí para saber desse perfil do novo colaborador e quebrar esse paradigma, talvez que o cara, por ser analfabeto, ele não vai conseguir ter uma inclusão digital, né? Ele pode muito bem fazer essa virada de chave, é gratificante quando isso acontece. Pessoal, quero agradecer a vocês, Giovanni está agradecendo aqui. Ninguém vai falar nada mesmo, podemos encerrar, sem perguntas. Fez sentido para vocês? Manifeste aí no chat, pelo menos aí, para que a gente possa ter um termômetro aí, se fez sentido para vocês o que a Alessandra explanou para nós aqui. E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. A Ana Lúcia está agradecendo, Giovanni também, Wagner Jordão aqui da Fazenda Boa Esperança, o Giovanni do Grupo Gambarato. Muito obrigado, pessoal. Muito bom recebê-los aqui. Até a próxima. Se a gente não se falar, um Feliz Natal, um ótimo final aí de 2023, que a gente comece o ano de 2024 a todo vapor, com essa transformação digital, potencializando pessoas e alavancando novos negócios. Obrigado, Gabriele da Ripel. Quero agradecer a Cláudia aí, Rafael. Rafael disse que foi top. Muito obrigado, Rafael. Cláudia, Giovanni. Fez bastante sentido. O Giovanni está manifestando aqui no chat. A Gabriele, obrigada, fez muito sentido. Valeu aí pelo apoio, pela presença, pela participação. Agradeço a todos vocês, pessoal. Sim, muito sentido, Semesol. Um abraço, Bruna, muito obrigado. Agradeço aí a participação de vocês. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu. Vou encerrar a gravação aqui. Alessandra, fica aí só para a gente trocar uma ideia. Tá bom, possível. Beleza. Ok. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, gente. Valeu, Rafael. Vou encerrar a gravação aqui.